Oi, gente, a paz do Senhor, que o Senhor Jesus esteja abençoando a toda a sua família e todo o seu lar. Glórias a Deus, estamos alegres porque nós temos Jesus e creio que você também tem Jesus em seu coração. Hoje, como eu havia dito nos vídeos anteriores, nós vamos falar como manter a distância do microfone. Vai ser um vídeo super legal. Não perca esse vídeo, irmão. Não perca, mesmo se ele der 2 partes, 3 partes, mas continua assistindo. Pega o primeiro, pega o segundo, pega o terceiro. Para você que tem interesse de cantar, que está aprendendo a cantar, que muitas vezes não tem costume de cantar no microfone, que quer, por exemplo, ter a sua primeira experiência, eu vou te orientar como fazer isso e como você vai ter um aprendizado bem legal, como saber usar o microfone, tanto o microfone dinâmico, como o microfone também condensador. E vamos direto ao assunto, né? Tem muita gente que me pergunta, porque muitas vezes eu canto e a voz sai embolada, muitas vezes eu canto, parece que o microfone estava baixo e a gente não ouviu a voz, né? Mas muitas vezes não é porque o microfone está baixo, muitas vezes não é porque, por exemplo, que a pessoa não está cantando, muitas vezes o que eu vou explicar para vocês é a distância, é a longura, muitas vezes a postura da minha voz, o modo que eu jogo a minha voz no microfone, tudo isso faz a diferença, né? Muitas vezes não é só a distância, não é só, por exemplo, eu manter a distância. Estou com o microfone ali, já que eu vou pegar ele, vou mostrar para vocês como é que é feito. E vai ser um vídeo super legal, irmão. Pode ter certeza, para todos vocês aí, por exemplo, que tá dando os primeiros passos, né? E esse vídeo talvez não vai servir para cantores, pessoas que já têm uma experiência, que já tem, por exemplo, já uma caminhada longa, né? Porque ele já sabe disso tudo. Mas para você, por exemplo, que quer gravar em home studio, né? Por exemplo, talvez você que tem costume, por exemplo, eu tenho muitas pessoas que chegam aqui e muitas pessoas já têm costume de cantar, mas muitas vezes não sabem usar os microfones, né? E isso é muito importante. Aí muitas vezes você tem que estar corrigindo, você tem que estar falando, canta mais um pouquinho longe, canta mais um pouquinho perto, né? Na hora que você soltar a voz, você distancia. Então é um jogo de cintura, entendeu? Que eu vou explicar para vocês que estão dando o primeiro passo por aí. Agora, pessoa que já tem muita experiência, né? Já cantores, já, por exemplo, pessoa que outros home studios, né? Que já grava por aí. Mas eu vou passar para vocês a minha experiência e vou passar para vocês também o modo que eu faço aqui. Vamos falar sobre os microfones dinâmico. Olha o microfone dinâmico aí. Aí, ó. Esse é um microfone dinâmico. Tem vários microfones, vários modelos, várias cores, preto, dourado, prateado e por aí vai, né? Tudo não é o caso que nós vamos entrar nesses detalhes de cor. Mas o que acontece? Muitas vezes, quando você tem que observar também, muitas vezes tem que entender sobre grave, sobre agudo. Uma hora eu vou passar para vocês sobre o que é grave, sobre o que é agudo e sobre o que é médio. Muitas vezes, o que acontece muitas vezes? Talvez o microfone, ele está regulado, ele tá muito para grave, né? E você já tem uma voz cheia, uma voz grossa, uma voz firme. Aí o que acontece? Se você não tiver uma noção de ouvido, não saber o que é grave, no próximo vídeo que eu falo, vai dar mais páginas desses vídeos, porque é legal o assunto, é legal. Eu gosto de falar sobre isso e tenho certeza que tem muita gente que gosta de escutar sobre isso também. Porque até muita gente não sabe sobre isso, né? E aí o que acontece? O microfone está muito grave. O que é grave? Muita gente fala grave e agudo, mas não fala o significado. Quando se fala grave, isso é grave, isso é o quê? Isso é grosso, né? Todas as pessoas, quando falam assim, está muito grave, é porque é o grosso, né? É aquela voz mais grossa, ou vice-versa, ou regular, talvez do microfone está muito grosso, entendeu? Isso é grave, chama grave. O que é agudo? Agudo é muito fininho. Quando você vê aquele som lá na tuitinha, que está saindo aquele som meio estridente, né? É agudo, entendeu? Agudo, som fininho, bem fininho. E nós tem 3 tipos de som. Você pode dizer, os sons são misturados. Os sons são, por exemplo, grave, são, por exemplo, médio e são agudo. Então o som você tem que ouvir isso tudo, geralmente, né? Você tem que ouvir isso tudo. Quando você está cantando, muitas vezes nós usamos aqui que eu falei, a postura de voz. Muitas vezes nós usamos o quê? Nós usamos grave,
usamos agudo na voz, né? Que muitas vezes usamos falsete, usamos também qualquer outro tipo, né? E usamos vários tipos, né, de voz. E usamos médio. Então o que acontece? Então você tem que ter noção. Quando o microfone está muito grave, você pegou o microfone, alô, 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 está muito grave? Então o que você, no seu consciente, você tem que ter, espera aí, eu não vou julgar muito grave, entendeu? Não vou julgar muito grave, porque eu tenho um grave legal, mas não vou julgar muito grave, vou julgar mais ou menos um médio, vou julgar um agudo, porque muitas vezes não dá para regular conforme a rapidez, muitas vezes até na igreja, a oportunidade que você tem ali de falar, ou muitas vezes de cantar, né? Então a orientação que eu passo para vocês aí, quando você pegar o microfone, né, para cantar, posicione ele bem, aqui ó, esse rumo aqui, ó, o áudio entra por aqui, aqui ó. Posicione ele reto, ó. Deixa eu olhar o horário ali. Ah, dá para nós falar um pouquinho, tem 6 minutos só. Ó, reto. E aí o que acontece? Se você vê que a voz está embolando, porque geralmente o que acontece? Nós temos a referência, os monitores de referência. O que é monitor de referência? São as caixas de sons, muitas vezes dentro das igrejas, que estão na parede, né? Geralmente as caixas são mais nas paredes. E quando não estão na parede, estão, por exemplo, no canto do altar. Então, por exemplo, né, nós vamos ter essa referência, porque tudo que nós falamos, nós temos que ter uma referência para nós ouvir. Né? O áudio entra por aqui, né? Ele é captado pelo amplificador, né? E lá o que acontece é transformado em áudio. E esse áudio, ele me dá a resposta de quê? Nas caixas dos monitor, né? E aonde é que eu? Aí vem direto nos meus 2 ouvidos. Que no caso o que acontece? Não é mono, é estéreo, né? Nós temos 2 canais de ouvido, nós temos o canal direito e o canal esquerdo, entendeu? E depois nós vamos falar sobre isso, sobre som estéreo, né? E é muita coisa, é legal esse assunto. E é um assunto que eu gosto de falar sobre ele, mas hoje vamos aprender a usar o microfone dinâmico. Depois nós vamos falar sobre o microfone nos próximos vídeos que vai vir, nós vamos falar sobre o microfone condensador. Qual a dificuldade de muitas pessoas cantar no microfone condensador, né? A distância de manter, a hora de chegar mais perto, é um jogo de cintura. Então, para você que está começando, o que acontece? Não cole muito o microfone, porque se você vê que está baixo, se aproxime mais, entendeu? Aproxime mais da boca. Se você vê que está embolando, distancia, porque senão o que acontece? Se sua voz é grave, né? É muito grave. Então, o que acontece? Tenta o máximo falar médio, falar mais suave, entendeu? Aí não vai embolar. E se você vê, por exemplo, o microfone está agudo e eu tenho a voz grave, o que acontece? Aí eu posso usar meu grave todinho, aí não vai embolar, entendeu? Então eu vou explicar nos próximos vídeos o que é grave, né? O que é grave, o que é agudo. Vou até colocar uma música aqui e na hora eu vou aumentar o volume, vou torcer, né, o volume, o grave, vou torcer o agudo, vou torcer o médio. Aí para vocês terem uma noção mais ampla, aí vai ser na prática, né? E que eu estou dando uma orientação, né? É uma prática, mas na hora você vai ter ouvido com a música. Então é isso aí, gente. Eu espero ter ajudado a vocês, que o Senhor Jesus continue abençoando a todos vocês. Eu não estou falando desse microfone, o que está me captando aqui é outro. Eu estou com ele aqui mesmo, é só para mostrar para vocês, né, como manter a distância. E quando que acontece? Quando você está cantando, Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Entendeu? Então joga a voz mais para trás. Se você colar, aí embola. Entendeu? Aí na hora que você falar mais baixo, quando eles têm de as suas mãos. Entendeu? Então é um jogo de cintura que eu vou passar para vocês, que tá dando os primeiros passos. Que muita gente tem medo do microfone, né? Tem muita gente que tem medo do microfone. Todas as pessoas que têm medo do microfone é porque não sabem usar, entendeu? Mas não é difícil de usar. E se você acompanhar os meus vídeos aí, eu vou dar todas as dicas para você usar e você vai perder esse medo, entendeu? Muitas pessoas que você passa o microfone para eles, ou não canta no microfone, não precisa no microfone mesmo. Mas é por quê? Porque tem essa dúvida, né? Ele tem medo, por exemplo, daquilo ali, dar uma manobra. Quantas pessoas que ele começa a falar no microfone, aquele puff, né? Aquele puff no microfone, ele assusta e já entrega o microfone. Não, entendeu? Então é tranquilo. Esse assunto é muito legal. E para você que está começando, pode ficar tranquilo que vai esclarecer bem, porque esse é o meu propósito, esse é o meu objetivo, de tudo aquilo que o Senhor
me ensinou e tudo aquilo, pela minha experiência, né, musicais, durante esse tempo, durante essa caminhada, é passar para vocês por aí. Não passar mentira, mas passar a verdade. Amém? Glórias a Deus, 10 minutos de vídeo. Vamos parar por aqui. Nós voltamos no outro assunto. Que o Senhor Jesus abençoe a sua vida e a sua casa. A paz do Senhor. Tchau, 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 tchau. Fique com Deus. Não perca o próximo vídeo que vai ser super legal. Aleluias. Amém. Glórias a Deus.